Olá, aqui é o Ronde. Já te peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa receber as notificações dos próximos capítulos. Estarei também deixando o link do livro físico, caso você queira adquiri-lo. E chega de enrolação e bora navegar nesse mar de conhecimento. Capítulo 10. O poder da mente superior. A força impulsora. O poder é essencial ao sucesso na acumulação de riqueza. Sem poder suficiente para transformar planos em ação, todos eles tornam-se inerentes e inúteis. Neste capítulo, descreveremos o método através do qual podemos obtê-lo e aplicá-lo. Poder pode ser definido como conhecimento organizado e inteligentemente dirigido. O poder, como aqui usamos a palavra, significa esforço organizado, suficiente para permitir ao indivíduo transmutar desejo ardente em equivalente monetário. O esforço organizado é produzido mediante coordenação da ação de duas ou mais pessoas que trabalham em harmonia para atingir um fim definido. O poder é indispensável à acumulação de riqueza e também para conservá-la depois de acumulá-la. Mas vejamos como ele pode ser adquirido. Se é conhecimento organizado, precisamos saber qual a origem desse conhecimento. A. Inteligência infinita. Essa fonte de conhecimento pode ser contactada através do método descrito em outro capítulo com a ajuda da imaginação criativa. B. Experiência acumulada. A experiência acumulada do homem, ou a parte dela organizada e registrada, pode ser encontrada em qualquer biblioteca pública bem equipada. Parte importante dela é ensinada nas escolas públicas e colégios de preparatórios, onde se encontra classificada e organizada. C. Experimento e pesquisa. No campo da ciência e em praticamente todas as situações de vida, o homem está reunindo e classificando e organizando diariamente novos fatos. É a esta fonte de conhecimento que podemos recorrer nos casos em que não existe conhecimento disponível através da experiência acumulada. Neste particular, também a imaginação criativa terá de ser frequentemente usada. Conhecimento pode ser adquirido em todas as fontes mencionadas acima e convertido em energia, organizando-o em planos definidos e expressando-o em termos de ação. O exame dessas três grandes fontes revelará prontamente a dificuldade em que incorreria o indivíduo se dependesse apenas de esforços próprios para reunir conhecimentos e transformá-los através de planos definidos em termos de ação. Se os planos são abrangentes e ambiciosos, ele tem em geral que induzir outros homens a cooperar, antes de poder injetar nos planos a necessária dose de energia. Obtendo poder através da mente superior. A mente superior pode ser definida da seguinte maneira: coordenação de conhecimentos e esforços em espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para a consecução de uma finalidade definida. Ninguém pode dispor de grande poder, energia, sem recorrer à mente superior. Em capítulo anterior, demos instruções para a formulação de planos com o objetivo de transmutar desejo em seu equivalente monetário. Se executar com inteligência e persistência essas instruções e usar de discriminação na escolha de seu grupo mente superior, o objetivo já terá sido alcançado pela metade, antes mesmo de você começar a reconhecer esse fato. A fim de habilitá-lo a conhecer melhor as potencialidades intangíveis do poder, energia, à sua disposição, através de um grupo mente superior corretamente escolhido, vamos explicar aqui as duas circunstâncias desse princípio, uma das quais
de natureza econômica e a outra psíquica. O aspecto econômico é óbvio. Vantagens econômicas podem ser obtidas por qualquer indivíduo que aceite as advertências, conselhos e cooperação pessoal de um grupo de indivíduos que lhe prestem ajuda incondicional em espírito de perfeita harmonia. Esta forma de aliança cooperativa constituiu a origem de quase todas as grandes fortunas. A maneira como você entende essa grande verdade pode lhe determinar claramente o status financeiro. Já o aspecto psíquico do princípio da mente superior é muito mais difícil de compreender, mas você poderá talvez vislumbrar uma sugestão importante na afirmação seguinte. Já o aspecto psíquico do princípio da mente superior é muito mais difícil de compreender, mas você poderá talvez vislumbrar uma sugestão importante na afirmação seguinte. Jamais duas mentes se reúnem sem, por esse fato, criar uma terceira força, invisível, intangível, que pode ser comparada a uma terceira mente. A mente humana é uma forma de energia e parte dela de natureza espiritual. Quando as mentes de duas pessoas são coordenadas em espírito de harmonia, as unidades espirituais de energia de cada uma delas formam uma afinidade que constitui o aspecto psíquico da mente superior. O princípio da mente superior, ou melhor, o aspecto econômico do mesmo, foi trazido pela primeira vez à minha atenção por Andrew Carnegie há mais de 50 anos. E descobri-lo foi a origem da escolha do trabalho da minha vida. O grupo Mente Superior de Carnegie consistia de um grupo de cerca de 50 pessoas que ele reuniu com o objetivo claro de produzir e vender aço. E ele atribuía toda a sua fortuna ao poder que acumulou através dessa mente superior. Analise a história de qualquer homem que tenha acumulado grande fortuna e dos muitos que a conseguiram em termos mais modestos e descobrirá que eles, conscientemente ou inconscientemente, utilizaram o princípio da mente superior. Grande poder, de modo algum, pode ser acumulado através de qualquer outro princípio. Como multiplicar a energia de sua mente? O cérebro humano pode ser comparado a uma bateria elétrica. É fato bem conhecido que várias delas fornecerão mais energia do que uma só. É também fato bem conhecido que uma bateria isolada fornecerá energia proporcional ao número e capacidade das células que contém. O cérebro funciona de maneira semelhante. Este fato explica por que alguns cérebros são mais eficientes do que outros e leva a uma afirmação importante. Um grupo de cérebros coordenados ou ligados entre si, em espírito de harmonia, fornecerá mais pensamento e energia do que um único cérebro, da mesma maneira que um conjunto de baterias elétricas gera mais energia do que uma só. Essa metáfora torna imediatamente claro que o princípio da mente superior encerra o segredo do poder usado por indivíduos que se cercaram de outros homens inteligentes. Daí se segue outra afirmação, que nos levará mais perto ainda da compreensão do aspecto psíquico do princípio da mente superior. Quando um grupo de cérebros individuais é coordenado e funciona em harmonia, o maior volume de energia criada através dessa aliança fica à disposição de todos os cérebros individuais do grupo. É fato bem conhecido que Henry Ford iniciou a sua carreira empresarial com as desvantagens de pobreza, analfabetismo e ignorância. É também fato conhecido que, num período incrivelmente curto de 10 anos, Ford venceu todas essas desvantagens e que, em 20 anos,
tornou-se um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Junte esse fato ao dado adicional de que os passos mais rápidos de Ford tornaram-se visíveis a partir da ocasião em que se tornou amigo pessoal de Thomas Edison, e começará a compreender o que a influência de uma mente sobre outra pode realizar. Dê um passo adiante e note que as realizações mais notáveis de Ford começaram a partir da época em que conheceu Harvey Firestone, John Burgerson e Luther Bunkirk, todos eles homens de grande capacidade mental, e terá mais uma prova do poder que pode ser produzido através de uma aliança propícia de mentes. O homem adquire a natureza, os hábitos e o poder do pensamento daqueles com quem se liga em um espírito de simpatia e harmonia. Através de associação com Edison, Burbank, Burgert e Firestone, Ford acrescentou a seu próprio poder mental a soma e substância da inteligência, experiência, conhecimentos e forças espirituais desses 4 homens. Além do mais, aceitou o princípio da mente superior descrito neste livro e o utilizou. Esse princípio está também à sua disposição. Já falamos antes em Mahatma Gandhi. Vejamos agora o método através do qual ele adquiriu um poder imenso. Esse princípio pode ser explicado em curtas palavras. Ele o adquiriu induzindo mais de 200 milhões de pessoas a cooperar em espírito de harmonia para o atingimento de uma meta clara. Em suma, Gandhi realizou um milagre, porque é um milagre quando 200 milhões de pessoas podem ser induzidas, não forçadas, a cooperar em espírito de harmonia. Se duvida de que foi um milagre, tente induzir apenas 2 pessoas a cooperar em espírito de harmonia durante qualquer período de tempo. Todos os que administraram uma empresa sabem como é difícil conseguir que empregados trabalhem juntos em um estado de espírito que até remotamente lembre harmonia. A lista das principais fontes onde podemos adquirir este poder é, como vimos, encabeçada pela inteligência infinita. Quando 2 ou mais pessoas coordenam suas atividades em espírito de harmonia e trabalham para atingir um objetivo definido, elas se colocam na posição, através dessa aliança, de receber energia diretamente do grande repositório universal da inteligência infinita, a maior de todas as fontes de energia. É a fonte a qual recorrem os gênios e todos os grandes líderes, estejam ou não conscientes desse fato. As 2 outras grandes fontes em que pode ser obtido o conhecimento necessário à acumulação de energia não são, porém, mais confiáveis do que os 5 sentidos do homem, e os sentidos nem sempre são confiáveis. Em capítulos subsequentes, os métodos através dos quais podemos entrar mais facilmente em contato com a inteligência infinita serão adequadamente descritos. Este livro não contém um curso sobre religião. Nenhum princípio aqui descrito deve ser interpretado como tendo a intenção de interferir, direta ou indiretamente, nos hábitos religiosos de qualquer pessoa. Esse livro se limita exclusivamente a instruir o leitor sobre a maneira de transmutar a finalidade clara de um desejo ardente de riqueza em seu equivalente monetário. Leia, pense e medite enquanto lê. Antes de muito tempo, todo o tema se desdobrará e você o verá em perspectiva. Neste momento, você está conhecendo apenas os detalhes dos diferentes capítulos. O poder das emoções positivas.
A riqueza é tímida e esquiva. Tem que ser cortejada e conquistada por métodos não diferentes daqueles usados por um namorado resoluto quando quer a mulher amada. E uma curiosa coincidência, o poder usado para cantar, a riqueza não difere muito do usado para cantar a mulher. Esse poder, se bem usado na busca da riqueza, tem de ser associado à fé e combinando com desejo ardente. É também com persistência e deve ser aplicado através de um plano e este plano posto em ação. Quando chega nas quantidades conhecidas como dinheiro a rodo, ele flui para aquele que o acumula com a mesma facilidade com que a água desce uma montanha. Há uma grande torrente de poder que pode ser comparada a um rio, exceto que um lado dele corre em uma direção, levando todos os que se encontram nesse lado para a frente e para cima, até a riqueza, e o outro na direção oposta, levando todos os que tiveram a má sorte de nela cair e de não serem capazes dela sair, para baixo e para sofrimento a pobreza. Todos os homens que acumularam grandes fortunas reconheceram a existência dessa torrente de vida. E ela consiste na maneira de pensar de cada um. As emoções positivas do pensamento formam a torrente que leva o indivíduo à fortuna. As negativas formam o lado que o leva para a pobreza. Essa comparação encerra um pensamento de imensa importância para o indivíduo que está lendo este livro com o objetivo de acumular fortuna. Se você está no lado da torrente de poder que leva à pobreza, este livro pode servir como um remo, com o qual pode se impulsionar para o outro lado. Mas só servirá se enfiá-lo na água e usá-lo. Simplesmente ler o livro e chegar a uma conclusão, seja favorável ou não, de modo algum lhe trará benefícios. Pobreza e riqueza mudam muitas vezes de lado. Quando a riqueza toma o lugar da pobreza, a mudança é em geral causada por planos bem concebidos e bem executados. Pobreza não precisa de planos. Não precisa que alguém a ajude, porque ela é ousada e implacável. Já a riqueza é tímida e esquiva. Ela tem que ser atraída. A felicidade é encontrada em fazer e não em meramente possuir. Chegamos ao final de mais um capítulo e eu deixo aqui um abraço do Ronde. Fiquem com Deus.